sou a professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 44.1. Na aula de hoje a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre equações biquadradas para vocês aplicarem um pouquinho mais do que a gente estudou na última aula. Então, o nosso objetivo hoje aqui vai ser resolver e elaborar problemas que envolvam equações biquadradas. Você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha, tá certo? Para fazer as anotações e resolver os exercícios no caderno. Vamos começar com o exercício de número 1. O conjunto solução no campo real da equação z na quarta menos 13z² mais 36 é igual a zero é. Aí ele me dá aqui, letra A, solução, menos 3, menos 2, 0, 2 e 3. Letra B, menos 3, menos 2, 2 e 3. Letra C, menos 2 e menos 3. Letra D, 0, 2 e 3. E letra E, 2 e 3. Se você é bem aplicado, já estudou bastante sobre equações biquadradas, você sabe que se eu tenho uma equação de quarto grau, eu tenho que ter 4 soluções. Pode acontecer de eu ter apenas 2, se por acaso, ali eu não tiver o delta for zero, alguma coisa desse gênero. Mas eu tenho aí, no máximo, 4 raízes, o que significa que a minha letra A já não serviria como resposta. Então, a ideia é, às vezes, se você não sabe resolver o exercício, você pode ir eliminando as respostas que não fazem sentido. Então, letra A já não faz sentido, porque ela tem 5 soluções. E a gente sabe que se a nossa equação é de quarto grau, ela vai ter no máximo 4 soluções, ok? Vamos resolver essa equação então. Então, como que a gente resolve uma equação biquadrada, né? A gente já estudou isso, claro, né? Mas vamos fazer aqui então um pouquinho. Primeiramente, a gente vai reescrever essa equação para converter ela em uma equação de segundo grau, que é a que a gente conhece a resolução. A gente sabe resolver equações de segundo grau. Então, eu vou dizer que z ao quadrado é igual a x. Portanto, a minha equação vai virar z ao quadrado, né? Menos 13z² mais 36 igual a zero. Onde tem o z², eu vou colocar o x. Então, eu vou ter x² menos 13x mais 36 igual a zero. Essa é a equação que eu vou resolver. Então, eu vou resolver primeiro, né? Eu disse que z ao quadrado é igual a x e eu vou resolver x² menos 13x mais 36, ok? Então, essa é a equação que eu vou resolver. A gente sabe que para resolver, a gente pode utilizar tanto soma e produto, pode utilizar outras formas, né? Mas vamos resolver por Bhaskara, que é o método mais tradicional. Então, a gente sabe que o A aqui é 1, B menos 13 e o C é 36, ok? Vamos encontrar, então, o valor de delta primeiro. Delta é B ao quadrado menos 4A vezes C. Delta, então, vai ser menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 36. Delta, então, é 169 menos 144. Delta me resulta em 25, certo? Então, eu vou ter A igual a 1, B igual a menos 13, C igual a 36 e delta igual a 25. Aplicando isso na fórmula de Bhaskara, né, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, eu vou ter menos 13 mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Menos 13 vai ficar mais 13, raiz de 25 fica 5 e 2 vezes 1 fica 2. Então, eu sei que eu tenho que agora abrir em duas partes, né? Fazer x' e x duas linhas. X', 13 mais 5 sobre 2 dá 18 sobre 2, que dá 9. 13 menos 5 sobre 2 dá 8 sobre 2, que dá 4. Então, eu cheguei aqui em dois resultados para x. X' é igual a 9 e x duas linhas é igual a 4. Aí, eu tenho que voltar, né, nos valores que eu tinha, que era, no caso, z² igual a x, para eu encontrar o valor de z, porque eu tenho o valor de x, mas eu quero o valor de z. Então, se x' é igual a 9, eu tenho que z' ao quadrado é igual a 9, o que significa, então, que z' é igual a raiz de 9, né, mais ou menos raiz de 9. Z', então, é mais ou menos 3. Então, chegamos no primeiro resultado, z' igual a mais ou menos 3. Se x duas linhas é igual a 4, eu sei que z duas linhas ao quadrado é igual a 4, ou seja, z duas linhas é igual a raiz de 4, z duas linhas, então, vai ser mais ou menos 2. Então, eu já cheguei nos meus 4 valores possíveis. Eu cheguei em mais 3, menos 3, mais 2 e menos 2. Então, vamos lá. Menos 3, menos 2, 2 e 3. Ou seja, a
raiz da equação, né, é menos 3, menos 2, 2 e 3, que é a letra B, a correta, certo? Então, letra B é a alternativa correta neste nosso exercício. Número 2, uma pergunta aí da Cesgran-Hill. O produto das raízes positivas de x na quarta menos 11x² mais 18 igual a 0 vale. Então, aqui, preste atenção. Ah, professor, tá errado, não tem as 4 raízes. Não, é porque aqui ele pede o produto das raízes positivas. Então, a gente vai ter que encontrar as raízes e depois multiplicar essas raízes positivas para chegar no resultado aqui, ok? Então, vamos começar, né, para encontrar essas raízes. Mesma coisa, vou escrever essa equação dessa forma aqui. x² ao quadrado menos x², 11x² mais 18 igual a 0. Vou substituir o x² igual ao y, então vou ficar com y² menos 11y mais 18 igual a 0, certo? Essa é a equação que eu vou resolver. Vamos anotar aqui, então. y² menos 11y mais 18 igual a 0. Isso para x² igual a y, ok? Então, vou resolver essa equação. Os coeficientes dela são a igual a 1, b igual a menos 11, né? E o c igual a 18, certo? Gente, se vocês estão achando que tá muito rápido, é porque aqui é aula de exercício só, tá? A aula da explicação passo a passo de como a gente resolve equações biquadradas, como a gente resolve equações do segundo grau, está toda nas aulas anteriores a essa, tá? Então, as aulas anteriores foi a explicação de tudo, bem certinho, passo a passo, com calma. Aqui a gente está resolvendo exercício, é hora de fazer exercício para aplicar tudo isso que a gente estudou, tá certo? Então, encontrando o valor de delta aqui, era para ser um b², né? Menos 4 vezes a vezes c. Eu tenho, então, menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 18. Vou ficar com 121 menos 72, que vai me resultar em delta igual a 49, certo? A partir desses valores, vou substituir, então, na fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, menos 11, mais ou menos raiz de 49, sobre 2 vezes 1, certo? Fazendo a multiplicação, eu chego, então, aqui fica 11, raiz de 49 é 7 e 2 vezes 1 é 2. Preciso encontrar x' e x duas linhas. Então, x', no caso aqui, y', né? Y' vai ser igual a 11 mais 7, que dá 18, sobre 2, que dá 9. E y duas linhas, eu vou ter, então, 11 menos 7, que dá 4, sobre 2, que dá 2, certo? Agora que eu encontrei os valores de y, eu preciso voltar para encontrar os valores de x, certo? Então, fazendo x² igual a y e considerando y' igual a 9, a gente tem x' ao quadrado é igual a 9, ou seja, x' é igual a raiz de 9, x' é igual a mais ou menos 3. Fazendo o outro, y duas linhas igual a 2, a gente vai ter então que y duas linhas ao quadrado é igual a 2, ou seja, x duas linhas é igual a raiz de 2, então x duas linhas vai ser mais ou menos raiz de 2. E aí ele pede para eu multiplicar as raízes positivas, certo? Então, a raiz positiva, uma delas é 3 e a outra raiz positiva é 2. No caso, a letra da resposta, então, vai ser letra B aqui, 3 raiz de 2, ok? Bem tranquilo, né, gente? Eu acho que ficou claro como que a gente faz, né? Lembrando que você pode sim, tá? Você pode resolver a equação do segundo grau sem utilizar a Bhaskara. Você pode fazer utilizando soma e produto. O prof gosta de fazer Bhaskara porque é o método mais tradicional, ele traz mais operações, ele é mais fácil para vocês, né? São pouquíssimos alunos que conseguem entender o conceito da soma e produto e conseguem mesmo aplicar ela na hora dos exercícios. Então, assim, se você optar por fazer por soma e produto, não tem problema nenhum, você pode, só cuidado para não fazer errado, né? Como a prof já falou nas aulas sobre soma e produto. Mas Bhaskara é sempre certeira, Bhaskara vai sempre chegar no resultado correto também, ok? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponível, revisar todo o conteúdo que vocês têm também, e eu vejo vocês então na nossa próxima aula.